Olá, chegamos então na nossa aula sobre o quadril. O quadril é uma articulação realmente chave e nós, como professores de educação física, precisamos compreender o porquê. Porque ela é uma articulação com predominância de mobilidade, está bem no centro do corpo, né? Então é a chave entre a parte superior e a parte inferior. E entender que a falta dessa mobilidade vai afetar a parte de cima do corpo, principalmente a coluna lombar, e vai afetar a parte de baixo, principalmente o joelho, que são duas articulações com predominância de estabilidade. E que quando sofrem joelho e lombar, que é algo, aliás, muito comum, né, nos nossos alunos, vira e mexe eles aparecem aí com dores no joelho e na lombar, é muito comum que a causa desses desconfortos esteja no quadril, porque a falta de mobilidade no quadril que compromete a saúde dessas outras articulações. Então, hoje nessa aula a gente vai dar uma olhada, principalmente na parte anatômica. Vamos olhar a parte de anatomia na parte óssea, vamos olhar a parte anatômica ligamentar e muscular. Tá bom? Eu montei, então, um slidezinho aqui para poder seguir com vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela. E aí vou conseguir explicar melhor para vocês como que funciona essa articulação tão fascinante, que é a chave, né, da saúde musculoesquelética e a performance. Então, só para relembrar, trouxe aqui para vocês esse slide que mostra, né, o padrão de mobilidade e estabilidade articulares. Então, lembram que tudo que está circulado em laranja são articulações com predominância de estabilidade, e o que está circulado em azul são articulações com predominância de mobilidade. Peço desculpa porque o slide está em inglês, não encontrei em português, a gente precisa montar um slide desse, com as articulações em português, mas vamos falando juntos aqui. As articulações com padrão de estabilidade, começando lá de baixo, ó, são o pé, depois o joelho, a lombar, a escápula e a cervical e o cotovelo. E as articulações com predominância de mobilidade são tornozelo, o quadril, que nós vamos falar hoje, coluna torácica, lá em cima da cervical, o atlas, o primeiro contato da C1, essa parte de mobilidade, e a gleno-humeral e punho, tá bom? Então, falando um pouco mais especificamente sobre o quadril, vamos para a parte anatômica agora. Vamos entender a anatomia da articulação do quadril, como que funciona. Vamos olhar para a parte frontal, lateral e posterior. O quadril é a articulação do encaixe aqui do fêmur, ó, da cabeça femoral, com o acetábulo, que faz parte da pelve. Então, vamos começar falando da pelve, né? Como é composta a pelve, como é essa estrutura pélvica, que é essa inter-relação entre coluna e fêmur. Ela está bem entre essas partes do corpo, tronco e membros. A pelve, ela é composta por 3 ossos. O primeiro osso, esse aqui, o maior, é o osso íleo, como vocês podem ver. Vamos dar uma olhadinha nele de uma forma mais próxima, para que a gente possa acompanhar. Olha só, nessa imagem aqui em 3 dimensões, a gente pode olhar bem como é essa estrutura do íleo. E aqui é o encaixe que eu falei para vocês, ó, o acetábulo. Tá? Então, o íleo está na parte de cima da pelve. Na parte de baixo da pelve, aqui nós temos o isquio. Então, aqui embaixo é a tuberosidade isquiática. Ó. E aqui na frente temos o pubis. Vocês veem que essa parte aqui do acetábulo, que eu falei para vocês, onde eu estou pintando aqui, tudo isso é o acetábulo. Os 3 ossos compõem o acetábulo. Ó, nessa parte aqui, o íleo, nessa parte aqui, o isquio, e aqui o pubis. Ele pega essas 3 porções.
Tá bom? Então, vamos olhar um pouquinho agora para o encaixe. Quem se encaixa na pelve é o famoso fêmur, o osso mais longo do corpo, né? E vale a pena também a gente dar uma olhadinha na parte posterior da pelve, porque grande parte do que a gente vai falar futuramente, a gente precisa entender essa relação com o sacro, que são essas 5 vértebras fundidas, aqui fusionadas. O osso íleo se articula, então, com o sacro, uma articulação em sínfise, aqui na parte posterior. Ok? Então, finalizamos aqui a parte óssea, vamos dar uma olhadinha na parte ligamentar, tá bom? Mais uma vez, vamos lá para aquela parte do acetábulo. Nós vamos falar um pouco sobre a parte ligamentar que está aqui dentro da articulação. Dentro do acetábulo, a gente tem aqui, na parte baixa, aqui onde eu estou pintando para vocês, tem um ligamento chamado ligamento transverso. Ele parece uma redinha. Igual eu estou pintando aqui assim, ele é uma redinha que fica aqui. Ligamento transverso. E bem no centro do acetábulo, aqui onde eu estou marcando, a gente tem um ligamento central. É o nome dele mesmo, chama ligamento central. Diferente da articulação do ombro, da glenomeral, a gente não tem um ligamento central, no quadril a gente tem. Tá bom? Então, esses são os ligamentos internos. Vamos dar uma olhadinha agora nos ligamentos externos. O primeiro ligamento aqui dessa articulação, e o maior deles, é esse ligamento superior aqui, ó, que é o ligamento iliofemoral. Vamos dar uma olhadinha nele. Olha como ele é. Como ele reveste e envolve ali a cabeça femoral, dando essa estabilidade passiva para a articulação do quadril. Um pouquinho abaixo dele ali, a gente tem aqui, ó, o ligamento pubofemoral. Olha só ele está mais na parte frontal do quadril. E lá na parte posterior, a gente tem o isquiofemoral, ligamento isquiofemoral. Olha lá, na parte posterior. Então, eles funcionam como uma rede, né, envolvendo a cabeça ali femoral, dando essa estabilidade passiva para a articulação. Então, recapitulando, ligamentos intraarticulares, ligamento transverso, que é aquela redinha que eu falei para vocês embaixo, ligamento central do fêmur, e na parte externa tem o ligamento iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. Agora, nós vamos olhar um pouco para a parte muscular, tá bom? Vou tirar aqui a parte ligamentar e vamos olhar para a parte muscular, inicialmente vista de frente. Então, vamos relembrar aqui um pouquinho as aulas de anatomia e cinesiologia. Vamos falar, então, primeiro sobre esse músculo grande aqui que vocês estão vendo. Lembram que músculo é esse que sai aqui do ilho e vem aqui para o trocânter menor do fêmur? É o famoso músculo ilíaco. Vamos dar uma olhada nele? Olha como ele fica ali. Pega toda a crista do ilho e vem para a parte interna ali do fêmur, para o trocânter menor. Um músculo potente de flexão do quadril, né? Do ladinho dele ali, ó, vocês lembram essa musculatura qual é? Vou até abaixar um pouco aqui, ó. Ela vem lá de T12, L1, L2, L3, L4, L5 e também vai lá para o trocânter menor do fêmur, o famoso iliopsoas. Vamos dar uma olhada no iliopsoas, só ele, sozinho. Olha só.
músculo super profundo, né? Tem uns estudos profundos sobre essa musculatura, porque muitos chamam até de músculo da alma, um músculo ligado às emoções, é um músculo muito interno, né? Sai ali de todas as vértebras, última vértebra torácica, todas as vértebras lombares. Tem uma função de estabilidade da articulação, mas também é um flexor potente do quadril. Então, super importante olhar para essa musculatura, e na parte dos testes, a gente vai ter um teste específico para pessoas, para poder olhar a função, poder olhar encurtamento e entender quais disfunções ele pode trazer. Aqui do psoas, nós vamos olhar um pouquinho agora para essa parte aqui do quadril. Esse aqui é o músculo pectíneo. Vamos ver só o pectíneo? Olha como é o pectíneo, o famoso rotador interno do quadril. Então, vamos relembrando esses músculos. E aqui temos os adutores. Deixa eu tirar o pectíneo daqui. Vamos ver os adutores aqui. Ó. Adutor mínimo, adutor breve e adutor longo. Mínimo, breve e longo. Só que a gente tem mais um adutor grande, potente. Lembram dele? Que é esse daqui. Ó. Acho que virando a gente vai conseguir enxergar melhor. Aqui ele, ó. É o adutor magno. Um adutor forte, potente. Tem ali a sua inserção na linha áspera do fêmur, né? Mas vocês veem que todos esses adutores aqui, adutor magno, adutor longo, adutor breve, adutor curto, nenhum deles atravessa o joelho, né? Mas nós temos um outro adutor que não chama adutor, que atravessa o joelho. Olha ele aqui, ó. Vocês lembram que músculo é esse? É o famoso grácil. Vamos dar uma olhadinha só nele. Olha lá, sai lá da sínfise púbica e atravessa o joelho ali na parte medial. Então, olhamos aqui para essa parte medial do joelho. Vamos dar uma olhadinha agora na parte posterior. O quadrado femoral, o obturador interno, e aí nós temos o gêmeos superior e o gêmeos inferior. Então, esses são os rotadores externos do quadril. Aqui, esse grandão lá em cima é o piriforme. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome do piriforme, que o piriforme fica com espasmo, com encurtamento, e muitas vezes atrita em quem? Vocês lembram? Deixa eu achar para mostrar para vocês aqui. O famoso nervo ciático. Onde passa o nervo ciático ali? Vocês veem que bem embaixo ali do piriforme. Então, o espasmo, nesse músculo aqui, que é o piriforme, pode comprimir a raiz nervosa do ciático. Tá bem? Vamos olhar para a parte lateral agora? Para a parte posterior ficou faltando o glúteo máximo, né? Olha o glúteo máximo aqui. Vamos dar uma olhadinha só nele, músculo importante, o glúteo máximo. É o maior músculo do corpo, né? Porque é um músculo grosso, potente. Ele tem as suas fibras de origem ali no ilíaco, junto com o sacro. Então, é um músculo que ajuda a dar o fechamento para essa articulação sacroilíaca, que é uma articulação em sínfise. Ele é muito importante para a saúde da sacroilíaca e já tem vários estudos, né, mostrando a relação de força do glúteo máximo, quanto a força dele é importante para não sobrecarregar a lombar, e o quanto a força, o quanto o encurtamento dele também pode sobrecarregar tanto o joelho quanto a lombar. Então, nós vamos falar um pouquinho mais para frente dessa parte de função. Mas é importante entender essa anatomia dele, da origem proximal e distal. Vocês veem que uma parte dele vem aqui para o fêmur, mas a outra parte aqui está cortada. Porque vocês lembram que ele se insere
fibras do glúteo máximo também se inserem no trato iliotibial. Vamos dar uma olhadinha no trato iliotibial? Olha ele lá, ó. Olha a emenda dele aqui com o trato iliotibial. E aqui do lado, o tensor da fascia lata. Olha lá o tensor da fascia lata. Tensor da fascia lata e glúteo vão para o trato iliotibial que está aqui e que vão afetar a mecânica do joelho lá embaixo. Então, é importante a gente entender essa ligação, tá bom? E agora, na parte lateral, vamos falar sobre os abdutores do quadril. Então, nós temos ali ó, o glúteo médio. Olha o tamanho do glúteo médio. Olha a origem dele ali na parte externa, né, do ilho, na parte de fora da crista ilíaca. Um potente abdutor. E logo abaixo do glúteo médio, nós temos lá o glúteo mínimo. Também é o nosso segundo abdutor. Então, nós conseguimos, na aula de hoje, dar uma olhada nessa parte anatômica do quadril. Olhamos para a parte óssea, parte articular, ligamentar e parte muscular. Na nossa próxima aula sobre quadril, nós vamos olhar sobre a função. Então, vamos olhar como entrar com os exercícios de liberação miofascial, os exercícios de alongamento, fortalecimentos e os exercícios integrados para a melhora da performance e rendimento esportivo. Tá bom? Agradeço mais uma vez a sua presença e nos vemos numa próxima aula.